Vamos lá, meus irmãos? Ó, nós vamos ler uma passagem mais comprida e depois vocês vão entender que você vai ver que tem muita mensagem. A gente vai focar num aspecto. Vamos lá. Lucas 4,14. Em nome de Jesus. Vamos lá. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. A gente sabe que a Galileia é onde está Caná, onde está Cafarnaum, onde está Nazaré, que é a cidade que Jesus cresceu. Jesus nasceu nessa Nazaré? Não. Mas o Jesus não é chamado muitas vezes de Nazareno, e aqueles que o seguiam de seita dos nazarenos, meu irmão, mas ele não nasceu em Nazaré, ele cresceu em Nazaré. Eu, por exemplo, nasci em Santo André, São Paulo. Agora eu me pergunto o que eu sou. Eu sou Juiz de Fora. Por quê? Porque eu cresci em Juiz de Fora. Amém? Eu vivi minha vida praticamente inteira. Então Jesus nasceu em Belém, inclusive cumprindo a profecia. Mas a vida dele foi praticamente toda ela antes do ministério passado em Nazaré. Amém? Então é para lá que ele está indo. E a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Pausa rápida, só para contextualizar. Como que os judeus eles adoravam a Deus no templo? Aqueles que viviam em Jerusalém iam no templo, e aqueles que não viviam em Jerusalém, eles recorriam às sinagogas. As sinagogas foram criadas quando os judeus foram expulsos da sua terra, lá pelos babilônios, e viveram no cativeiro, longe de casa, durante quase 100 anos. E a partir de então, isso virou um costume. E na sinagoga, o centro do culto era a escritura. Se o culto do templo era centrado no sacrifício, o culto dentro da sinagoga era centrado na palavra. Olha como é que Deus estava preparando a igreja, amém? Ali nós estamos vendo o esboço do que seria a igreja. Então, na época, tinha sempre um responsável pela sinagoga, mas abria-se a opção, a oportunidade, como a gente chama aqui no meio cristão evangélico, para que pessoas do público lessem alguma passagem das Escrituras e fizessem uma interpretação, amém? Meus irmãos, atenção, se alguém que sentir no coração de trazer uma palavra para a igreja, amém? Está aberto, lembra que a gente já combinou isso, estamos chamando isso de profecia ou testemunho, amém? Se você precisar, se você sentir, se Deus te tocar, você vem. Cutuca que o irmão João falou, tem uma palavra, amém? A gente vai liberar o microfone para você trazer. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi até o lugar central, pegou as escrituras, na época era rolo, amém? Não era livro como é hoje em dia esse livrinho, né? Muito mais fácil, inclusive. Eram grandes rolos, né? Pergaminho ou papiro, né? Eles liam diferente da gente, né? A ordem deles era diferente, era tudo em coluninhas, enfim. Então Jesus pegou o livro de Isaías, amém? O pergaminho, o rolo de Isaías, e leu a seguinte passagem. 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, amém? Então essa passagem era uma profecia de Isaías que apontava para quem? Para Cristo, que um dia haveria de vir o libertador, amém? Jesus então encerra esse livro, ou seja, ele fecha Lucas 4,20, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, amém? Então Jesus entregou o livro para o ministro e foi para o seu lugar, e naquele momento todo mundo estava esperando, o que ele vai pregar? Ele leu essa passagem agora, cadê a pregação, né? Lê igual eu estou fazendo, lê a passagem e prega. Então ele disse essas palavras simples e diretas.
Sabe essa escritura aí que eu acabei de ler? Pois é, ela se cumpriu. Ou seja, ele está dizendo: quem é o libertador? Eu sou. Amém? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que eu acabei de ler, ela se cumpriu em vossos ouvidos. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Meus irmãos, as pessoas, elas reconheciam o brilho de Jesus, reconheciam a pregação de Jesus, viam que dali saía uma sabedoria que era inigualável. Eu fico imaginando, meus irmãos, como que deveria ser conviver, né, irmão João, com Jesus. Se houver uma pessoa que do A ao Z só falava a verdade, com eloquência, com lógica, com profundidade. Meu irmão, quando a gente escuta os doutores desse mundo, dá até vergonha. E o pior é que o povo dá ouvido, né? Os coaches. Já ouviu falar em coach? Coach. Você olha o que é coach? Nem olha, não esquece isso. Coach é o cara que vai te capacitar para você ter sucesso na vida. Esquece isso. Parece os magos do passado. Um monte de palavrório, sabedoria, quase nada. E ainda tem gente que fala assim, né? Desses coaches: cuidado com o pensamento de pobreza. Se você tem 10 reais na sua conta, gaste. Tem 100 reais, gaste. Porque o teu valor está no teu tênis, o teu valor está na tua casa, o teu valor está no teu carro. E quanto mais carro, casa e tênis, mais o povo presta atenção. Olha o olho da cobiça, meu irmão. Olha o olho da cobiça. Estimula a cobiça no sujeito. E mal sabe que é uma mera ovelha indo ao encontro do lobo. Porque enquanto você está olhando ele lá, está comprando os cursos dele, comprando os livros dele, você está dando visualizações na página dele, ele está faturando. E o povo com ilusão de riqueza. Esquece, meu irmão. O que atiça em você a carne, rejeita, não é coisa boa. Não sei por que eu estou falando isso, meus irmãos, mas prestem atenção. Os magos do passado hoje estão na internet, os influenciadores. Olha que coisa, hein? Eu tenho um influenciador, o nome dele é Jesus Cristo. Amém? E só ele me basta. E é assim que o crente deve pensar. Mas olha que essas pessoas que reconheciam o brilho de Jesus, elas tinham uma coisa no coração que impediram elas de ir além. Elas começaram a tomar como muito importante o fato de já conhecerem Jesus desde a mais tenra idade. Olha, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Meus irmãos, eu fico imaginando, aqui eu tenho até a impressão de que algumas pessoas eram até honestas nesse questionamento. Mas peraí, Messias, mas eu vi esse rapaz crescer. Como é que ele é o Messias? Vamos imaginar, né? Eu já joguei bola com ele, eu já vi ele chorar, eu já vi ele sair catarro do nariz dele, eu já vi ele gripado. Como é que? Porque Jesus foi ser humano, amém? Como nós, tinha frio, fome, sede, chorou, riu. Como é que esse aí é o Messias? Eu até imagino, tem gente que ia ter dificuldade, né? Mas eu também vejo que tem muita gente que tem maldade no coração. Meu irmão, desculpa, mas ó, essa palavra aqui, guarda ela. Quando você prosperar, toda vez que você crescer um pouco, você joga sombra sobre o que está mais perto de você. E pode ser que esse que você sempre teve como seu melhor amigo, seu colega, seu companheiro, se vire contra você. Sabe por quê, meu irmão? Porque o teu crescimento, para ele, pode ser interpretado como uma própria pequenez. Está entendendo o que eu estou falando? Alguém que conviveu com você deu certo e a pessoa não deu,
essa pessoa ela se sente a pior das pessoas. Sabe por quê? Que fala assim: ele teve a mesma oportunidade que eu, ele cresceu e eu não. Quem que é o culpado? Eu mesmo, né? E as pessoas têm dificuldade de olhar para o espelho e ver a mancha. Então cuidado, meus irmãos, com o que você abre o teu coração, as relações que você cultiva. Não olha para as palavras, olha para os fatos, para as realizações. Eu já trouxe isso aqui. Vou imaginar, você montou um negócio, vai aparecer 3 pessoas na tua vida. Vamos lá, você montou, sei lá, uma loja de cachorro, uma carrocinha de cachorro quente. Vai aparecer 3 pessoas na tua carrocinha. A primeira delas vai pedir para você vender fiado. Vai aproveitar que te conhece para levar uma vantagem. A segunda vai na tua carrocinha para comer uma vez, para criticar, e a partir de então vai comer no teu concorrente. Esse é o invejoso. E o terceiro, ele vai levar a família inteira para comer na tua carrocinha, ainda que ele goste tanto do seu cachorro quente. Esse é o teu amigo. Amém? E pode ter certeza que o primeiro vai ser o que mais vai te elogiar, vai mais te adular, porque quer vantagem nas tuas costas. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que além das pessoas que de fato tinham dificuldade de ver, né, Jesus como Messias, eu tenho certeza que entre esses havia muitos invejosos. Como assim Jesus, que cresceu junto comigo, que é meu vizinho, é o Messias prometido? Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar. 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio. Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Aos aproveitadores, hein? Então faz milagre para eu ver. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Lembra de um culto recente? Acho que até foi semana passada. Às vezes você... Não foi semana passada, não, foi antes. Um rega, lembra que eu falei? Um planta, outro rega e outro colhe. Às vezes você está com dificuldade de plantar dentro da tua casa, entre os seus parentes. Às vezes não é porque tem pessoas, mas é dificuldade mesmo de ver que você tem a sabedoria que vem do alto. Às vezes é inveja também, tá? Então o que a gente faz? Meus irmãos, eu estou aqui, está todo mundo entendendo o que eu estou falando ou não? O que a gente faz? A gente ora. Porque às vezes você foi o que plantou a palavra, mas vai ter que vir outro para regar, vai ter que vir outro para colher, né? Aquele teu primo que cresceu com você, que está todo esculhambado na vida, você fica insistindo em pregar com ele, e toda vez que você fala de Jesus, ele te trata mal. O que você tem que fazer com esse sujeito? Parar de falar de Jesus? Não, você tem que orar por ele. Orar para vir uma pessoa que ele possa dar ouvidos, porque às vezes ele não está te dando ouvidos só porque você é primo dele. E Jesus está falando isso. O profeta não é reconhecido na sua pátria, isso é natural. Se foi com ele, vai ser com a gente, amém? Vai ter um invejoso, vai ter um aproveitador, mas vai ter um honesto com dificuldade. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus está nos ensinando a pregar, meus irmãos. Olha o que ele está fazendo, ele está usando as escrituras para explicar o ponto dele. Está indo nos exemplos bíblicos. Pastor, mas eu não lembro desses 2 exemplos. Um dia eles vão vir para cá, tá? A gente vai trazer eles. Mas houve um momento em que Elias, Elias estava passando por aquele momento de grande seca em Israel, por conta do rei que estava desviado, e ele encontrou acolhimento na casa de uma viúva.
E teve também um momento em que Naamã, um estrangeiro, veio buscando cura, fez o que o profeta mandou e obteve cura. Mas será que não havia outras viúvas? Mas será que não havia outros leprosos? Claro que sim. Mas esses dois tiveram algo que os outros não tinham: fé. Amém? Então Jesus está falando: não olha para o teu coração que está na carne, não olha com teus olhos físicos, não usa os seus pressupostos humanos, porque se você for por esse caminho, você não vai enxergar a glória de Deus. Você precisa ir além. Não é porque você me viu crescendo que eu não sou o Messias. Não coloca limite no plano de Deus, meu irmão. Não coloca limite. Não diz que Deus tem que se adequar à minha caixinha. Você que tem que se adequar à caixa de Deus. Amém? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Não, olha que coisa absurda. O libertador vem se apresentar. Ao invés das pessoas dizerem: olha, nós temos aqui o Messias conosco, glória a Deus. O que eles fizeram? Se encheram de ira, ficaram com raiva. Meu irmão, minha irmã, se prepare. Você vai estender a mão para muita gente com a melhor das intenções, achando inclusive que você está agradando. A gente não faz para agradar, amém? A gente faz o que tem que fazer. Mas às vezes a gente também quer agradar, né? É ou não é? A pessoa vai ficar feliz, vai ficar feliz com a pessoa. E ao invés de se agradar, tal vai sentir de ira. Cuidado, meu irmão. Me arruma 10 reais? Toma 10 reais. Me arruma 100 reais? Claro, toma 100 reais. Você me arruma 200 reais? Oh, claro, toma 200 reais. Me arruma 200 reais de não pode, hoje eu não tenho. O que acontece? A pessoa se enche de ira. Como assim não quer me dar dinheiro hoje? Meus irmãos, acontece ou não acontece? A sua intenção, meu irmão, não determina a recepção do outro. Às vezes você faz com a melhor das intenções e o que o outro recebe. Às vezes a pessoa vai falar assim: me empresta 10 reais? Você empresta, eu estou te emprestando 10 reais. Eu pedi emprestado, era para ele me dar e falar para eu não pagar. Você emprestou, ele te pediu emprestado, ele te pediu dado? Não importa. Os olhos ruins enchem o corpo de trevas, não importa o que você faça. Então, meus irmãos, são essas pessoas que vão carregar as nossas expectativas? São para os seres humanos que nós agimos buscando ser aceitos? Meu irmão, se for por esse caminho, desculpa te falar, mas a tua vida vai ser uma frustração. Você vai dar tudo que você tem, até o sangue do teu corpo, e no final você vai ser combatido, você vai só despertar ira. Pastor, mas eu não estou entendendo. Calma que nós vamos chegar lá. 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Olha o tamanho da ira desse povo. Eles não ficaram com raivinha murmurando, não. Eles pegaram Jesus e falaram: sai daqui. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitar. Irmãos, olha eles precipitaram. Sabe o que eles queriam fazer? Matar Jesus. Olha o nível de ira. Ficaram irados e expulsaram ele, não se dando por satisfeitos, queriam matar Jesus. Por quê, meu irmão? Porque o que Jesus fez contra essas pessoas? Só deu a elas o privilégio de anunciar-se. Não fez senão dar a eles a oportunidade de serem entre os primeiros a conhecer.
Olha que em Lucas nós estamos no capítulo 4, amém? Ou seja, logo no iniciozinho do ministério de Jesus. Jesus não foi daqueles, como muitos que nós conhecemos, que vão pregar lá na zona norte, bem distante de casa. Não. Jesus começou a plantar sementes dentro da sua casa, entre os seus parentes, entre os seus vizinhos. Porque Jesus é o que nos ensinou, é ao próximo, ou seja, mais perto. Mas aí o que esses senhores e senhoras, deve ser só senhor aqui provavelmente, né? Na sinagoga nessa época, as mulheres só ficavam assistindo. Estou querendo matá-lo. Estão comigo, amada igreja? 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Está claro, meus irmãos? Pegaram ele, tiraram ele da cidade, levaram para o penhasco, falaram: vamos te empurrar. Jesus então passou pelo meio deles e foi embora. Jesus insistiu. Jesus bateu o pezinho. Jesus ficou argumentando. Irmãos, eu trouxe o melhor. Vocês não querem? Tá bom. Ele não deixou tirar ele do precipício. Minha hora ainda não tinha chegado, né? Jesus fala isso em outros momentos. Jesus não tenta Deus, né? Podia derrubar ele lá de cima, não aconteceu nada. Mas Jesus não revidou, não retrucou, não discutiu, não se irou. Está falando aqui que ele se irou? Está falando aqui que ele ficou indignado? Está falando aqui que ele... Não, o que ele fez? Não, vamos derrubar, vamos embora. É assim que nós devemos fazer. Amém, amado? Se você foi rejeitado, isso fica quilômetros do seu coração, bem longe, tá? Não te afeta, não te derruba, não te joga no penhasco. Porque, irmão, tem gente que é assim, né? Mas estou sendo rejeitado, então deixa eu te matar, para todo mundo ficar com remorso, né? Jesus não trabalha com vitimismo, não, meu irmão. Né, irmã Helenice? Tem gente que fala assim: não, uma faca no meu peito, eu não esperava isso de vocês. Jesus está fazendo isso? Não. Jesus sabe o valor dele. Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus sabe quem ele é. E ele sabe também quem são os outros, porque ele mesmo disse: ó Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não aqui, depois. Irmã Maria, a senhora está autorizada a sentir no teu coração a rejeição do mundo? Não. Mas Jaqueline, alguém pode te afetar porque não gostou da tua pregação? Não. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, irmão. Não me quer? Tá bom. Eu não vou insistir. O bem não é para mim. Eu não preciso de vocês. A minha felicidade está em Jesus, está no Deus Criador, que me acolhe, que me ama e que me ampara. É aquela velha expressão, né? Por que eu vou me importar? Não paga nem as minhas contas. Então, meus irmãos, preparem-se. Jovens, muito ávidos por serem recebidos nos grupos, muito preocupados com a opinião dos outros. Cuidado, é isso que leva aos maus costumes. Para o povo gostar de mim, eu tenho que ser o bagunceiro da sala.
os coleguinhas gostarem de mim, eu tenho que usar droga junto com os que são mais respeitados. Ou eu vou ser respeitado quando eu tiver uma arma e entrar para o movimento. Por causa da opinião dos outros, está caçando uma bala na cabeça. Por causa do amiguinho, está colocando a mãe para chorar a morte do filho. Se importa mais com o amiguinho do que com o que vai acontecer com a mãe. A mãe vai gostar de ver vocês virando doutor, mas não, quer ser um pilantra para agradar os colegas. Desculpa, mas tem que falar. Dá importância para quem não dá importância e despreza quem ama. Meu irmão, do jeito que é com o pai, com a mãe, com o nosso Criador, Ele tem coisas boas para nós. E Ele fala como que nós vamos chegar a cada uma das bênçãos. Esse é o caminho que nós temos que seguir. E qualquer um que contradiga esse caminho, nós temos que dizer não. Se o povo quer te atirar do penhasco porque você está sendo cristão, você não vai deixar de te atirar do penhasco, mas você vai sair de perto deles. Aquela não é a tua turma. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Olha que lindo isso, meus irmãos. Como é que começou essa história? Jesus foi no sábado, na sinagoga de Nazaré, ensinar para os que estavam perto, os vizinhos. Os vizinhos rejeitaram. Jesus então pegou as suas coisinhas e se retirou do meio deles. Foi para Cafarnaum, no mesmo sábado, na mesma sinagoga, e foi pregar para outros. Sem choro, sem murmuração, sem se importar com a opinião dos outros. Amém? É assim que nós devemos agir. É desse jeito, seguir o nosso caminho. Agora, algumas recomendações importantes para dar sustentação a essa palavra, meus irmãos. Primeira delas, eu vou aqui citar vários versículos, podemos acompanhar aqui no telão quem quiser, que nós vamos uma atrás da outra. Primeiro, Filipenses 1:27. Estão comigo? Vamos lá. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Meus irmãos, o que essa passagem está nos dizendo? Olha para mim rapidinho. O povo não gosta de mim, meus vizinhos não gostam de mim, meus parentes não gostam de mim. Primeiro você tem que se perguntar: por que eles não gostam? Porque eu sou brigão, porque eu sou o famoso espalha-montinho. Já viram esse? A galera está toda junto conversando, chegou tudo, todo mundo vai embora. Por quê? Porque você é o lulista no meio dos bolsonaristas, ou o bolsonarista no meio dos lulistas. Você é aquele que chega e fala: eu estou com uma dor no cotovelo, eu estou com uma dor no seio, eu estou com uma dor no joelho, eu estou com uma dor. O pessoal está fazendo festa e falando de dor. Ou seja, meus irmãos, a pergunta é: você está espantando as pessoas porque você está sendo o Evangelho, ou porque você está sendo inconveniente? Estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Aqui na palavra de Deus é sempre assim: é um no cravo, outro na ferradura. Um é a bênção de Deus e a outra é a nossa responsabilidade. Por que você está sendo rejeitado? É porque você está pregando o Evangelho com a sua forma de ser?
porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa íntegra, porque você diz o melhor para a tua família, porque você não vai para o churrasco para ir para culto, porque você não senta na roda dos escarnecedores, você não toma cervejinha, porque você não aplaude as concupiscências, você não dá espaço para os papinhos de outra mulher, de outro homem. É por isso. Então, meus irmãos, acalma o teu coração. Vocês estão certos, eles estão errados. Amém? Olha o que a palavra está dizendo: somente deveis se portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá-vos veja, ou seja, as pessoas que estão perto de você, quer que esteja ausente, ouçam acerca de vós que está no mesmo Espírito, ou seja, que as pessoas vão comentar, vão olhar para você e vão falar assim: aquele lá é um crente, aquele lá é um servo de Jesus, aquele lá é uma pessoa que tenta fazer o melhor, aquela é uma pessoa que tem os bons costumes, aquela é uma pessoa que é diferente de mim, porque quando eu olho para ela eu vejo o pior em mim, porque nela eu vejo o melhor. É por isso que estão te rejeitando? Então acalma o teu coração. Você não tem o direito de se preocupar. Falei alguma coisa que não deu para entender, meus irmãos? Porque senão tem aquele que fala assim: eu sou crente, o povo não gosta de mim porque eu sou crente. Não, às vezes o povo não gosta de você porque você é inconveniente. Então converta-se. Amém? Converta-se primeiro. Primeiro haja como crente. E se as pessoas te rejeitam por causa disso, ok, não era para ser. O profeta não é reconhecido entre os seus. Entendeu que Jesus viveu, vai fazer o que ele fez. Sempre o teu caminho. Amém? Está claro ou não? Se está claro, diga um amém. Amém. Segundo, se não gostam de você, você tem que insistir. Mateus capítulo 10, verso 14. Vamos lá, você está seguindo como uma pessoa correta, andando na palavra de Deus, e não estão te recebendo, não estão te aceitando, ao contrário, estão te combatendo, estão querendo te jogar do penhasco. Ouça Jesus te falando, Mateus 10, 14: e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Amém? Você vai ficar insistindo, Zé, de ir naquela casa? Você foi naquela casa, as pessoas bebem, fumam, se drogam, e não gosta de você, porque você é diferente disso tudo. O que você está fazendo lá, meu irmão? O errado são eles, não é você. Aquilo lá não é para você, aquele lugar não é seu. Amém? Como diz, né, o provérbio popular: cada macaco no seu galho. E tem gente que às vezes não vem no culto para ir no churrasco desse, né? O teu galho é aqui, irmãos, não é lá. E olha o que te representa aqui o sacudir o pó, irmão Jonas. Você vai sair daquela casa com o coração doído, triste, abatido, se sentindo a pior das criaturas. Eu sou o patinho feio, rejeitado? Não, sacode o pó. Ou seja, não leva nem o pó daquela terra. Vai embora. Aquilo não é para você. Amém? Se entenderam, eu quero ouvir um amém. Glória a Deus. Próximo, Mateus 5,44. Depois, se os irmãos quiserem, eu entrego as referências, tá bom? Só para ganhar tempo. 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meu irmão, você está sentindo incômodo com a rejeição? Você deve insistir em ficar nesse meio? A palavra de Deus já disse que não, vai embora. Mas o incômodo saiu comigo, irmão Jonas. O que
que eu faço? Ora. Não é porque eles te maltrataram que eles são seus inimigos. Não é porque eles te rejeitaram que eles são maus. Não é porque eles te maltrataram que te dá o direito de maltratar de volta. Porque você é superior. Ai, pastor, nós estamos na era da igualdade. Todos são iguais. Só que alguns são mais iguais que os outros. Amém? Nosso parâmetro não é o mundo, é Jesus Cristo. E se você não tiver consciência de que isso te faz superior, você não entendeu o Evangelho. Está claro? Isso significa que você vai tratar mal os que não estão no seu nível. Você vai orar, você vai interceder, você vai clamar a Deus pela libertação dessas almas, porque o seu inimigo não é de carne nem sangue, meu irmão. O teu inimigo é o diabo. E aquela pessoa que te rejeitou, ela é cativa da inveja, ela é cativa dos maus costumes, ela é cativa de algum vício, de alguma coisa que você desperta nela, essa rejeição. Amém? Porque quando o Espírito age, se você ouve a pregação, você quer seguir a pregação. Agora, se você não está com o Espírito de Deus, a pregação pode te gerar ira, porque o diabo quer te afastar da pregação. Então essas pessoas que estão te rejeitando, né, elas têm que ser objeto da tua intercessão. Aqui nós temos um caderno de oração, amém? Quero pedir para os irmãos refletirem, se vocês foram rejeitados por alguém por ser crente. E eu peço de todo o coração, coloque o nome da pessoa nesse caderno, ela precisa de oração. A gente escreve nesse caderno, não é só doença física, não, obrigado, irmão Jonas. Nós escrevemos o nome nesse caderno aqui de todos os doentes, do corpo, na alma e no espírito. Se a pessoa não gosta de você porque você prega, porque você é uma pessoa de boa índole, essa pessoa está doente, e você não tem que ficar com raiva dela, não. Entenderam o que eu estou falando ou não, amada igreja? Sair de perto não significa odiar. Significa não se deixar contaminar, porque se Jesus insistisse, eles jogavam ele lá de cima. Tem que ter sabedoria. Se não é aqui que me querem, eu saio pelo meio deles e vou para outro lugar. Jesus foi para outra sinagoga em outra cidade. Não são eles que vão me mudar, nem eles vão me matar, nem eles vão me tolir. Eu vou seguir o meu caminho e vou sacudir o pó do meu pé. Eles não vão me afetar. Mas isso não significa que você está descomprometido a orar por eles. Ao contrário, você tem que orar, né, irmã Maria? Ó Senhor, liberta essas pessoas. Vamos lembrar daquela palavra? Eu tentei plantar, não consegui. Levanta um plantador bom para ir para aquela pessoa, para ir naquela casa. Eu não consegui, mas eu não estou lidando com o meu ego. Eu quero que o Senhor seja o rei daquela casa. Eu não preciso nem ouvir o obrigado deles. Mesmo porque, meus irmãos, você não está nem aí para o obrigado do outro. Mas Deus vai lá e faz a obra. Amém? Está claro ou não, meus irmãos? Então Jesus está nos ensinando. Ele levou a palavra para os mais próximos. Os mais próximos o rejeitaram. Ele foi embora, seguiu o caminho. Então nós devemos fazer o mesmo. Mas primeiro a gente vai observar. Por que eu estou sendo rejeitado? É porque eu sou crente? Porque eu sou uma pessoa que segue a palavra? Não, meu irmão, o errado não sou eu. É a casa, é a chuva. Sigo o meu caminho e sacudo o pó. Não trago nada comigo, nem ódio, nem raiva, nem angústia, nenhum tipo de amargura. Tadinho de mim, fui rejeitado. Vai em frente, esquece. Não te afeta. Você tem que servir a Deus. Ele que você tem que agradar. E coloca essas pessoas que te rejeitaram nas tuas orações, porque elas precisam encontrá-los. Amém? Essa é a palavra do Espírito para a nossa igreja.